CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é mentora de líderes, professora da FGV, da FAESA, consultora de pessoas e gestão e nossa comentarista às segundas-feiras no CBN Cotidiano. Boa tarde, Andréia. Olá, Mário, boa tarde. Boa tarde aos colegas do estúdio e aos nossos ouvintes. Acabamos de ouvir a nossa colega residente aqui, a Laísa Menezes, entrevistando a mediadora de um debate que aconteceu aqui na Rede Gazeta sobre o Dia da Consciência Negra. E a mediadora falou muito sobre isso, assim, ser bem-sucedida, enfim. O tema diversidade, claro, cada vez mais frequente e necessário. E, na prática, mais aplicado nas empresas, André? Pois é, muito legal. Estava aqui ouvindo a fala da Elis e ela traz um elemento, quando ela reporta que tinha alguém do direito na palestra, na roda de conversas, e falando que o direito, por exemplo, é uma das profissões muito brancas, né, onde ali existem muitos profissionais brancos. E esse é o primeiro passo quando a gente olha para a diversidade. Claro que a gente hoje está num dia super especial e relevante, que é o Dia da Consciência Negra, mas a pauta aqui é para falar de diversidade de uma forma geral, e o primeiro passo para uma empresa, né, ou para um profissional, para um líder, perceber que ele está avançando de fato, que não é só mais uma bandeira, enfim, aquela frase na parede, né, mas que na realidade é diferente, que é eliminar a naturalização da ausência. Então, na hora que eu vou, né, para algum evento de direito e eu vejo majoritariamente ou nenhuma pessoa, majoritariamente brancos, nenhuma pessoa negra, quando a gente não naturaliza essa ausência, e não só do negro, mas da mulher, da pessoa com deficiência, enfim, já é um passo importante, né? Então, quando a gente faz essa reflexão para as empresas, é importante que esse seja um passo. A partir desse passo, o que eu faço, né, num país que eu ainda não vi um indicador fechado, Mário, sobre o percentual da população negra no Brasil. Uns falam 53, já vi 56, mas fato é que é mais do que a metade da população brasileira é composta por negros, né? E quando a gente vê indicadores de posições de liderança nas empresas, isso não chega nem a 5%. Quando a gente vê a representatividade, por exemplo, na política, também não chega nem a 5%. Então, é isso que a gente não deve naturalizar, porque alguma coisa a gente tem que fazer para que esses índices sejam um pouco mais justos. E aí, quando a gente vai para os efeitos práticos, né, o que a gente pode fazer? Então, parabéns para a Rede Gazeta, inclusive com um vídeo super bonito que está circulando aí nas redes sociais da Gazeta, que é essa roda de conversa e um vídeo falando sobre essa expressão que já foi tão pesada, né, que é coisa de preto, como uma coisa que é ruim, e fazendo essa conexão. Então, primeiro, uma recomendação que é possível da gente trazer o avanço para essa agenda é a valorização da cultura negra. É claro que todo mundo aqui sabe dos navios negreiros, do escravo, e isso é importante a gente ter essa memória até para entender, porque apesar de ter mais de 50% da população negra nos espaços, né, de privilégio, eles ainda são muito minoritários, é importante entender essa história, mas a gente precisa também ter outras referências que levem, principalmente as nossas crianças, né, Mário? É uma percepção de que existe uma valorização do que vem do negro. Então, destacando o protagonismo de pessoas negras na ciência, na culinária, na música, na religião, na história, no cinema. Então, fica aí uma dica, né, para as empresas, por que não promover um festival com filmes produzidos por pessoas negras? Ou seja, dar um outro olhar para esse protagonismo da cultura negra. E, ao mesmo tempo, palestras, como a Elis participou, rodas de conversa, vivências, que é ampliar essa voz do movimento negro. E aí algumas sugestões de palestras, né, o papel das pessoas brancas no combate ao racismo, porque o combate ao racismo, claro que ele tem um protagonismo, né, e o lugar de fala que se fala muito, né, do negro, mas os brancos precisam apoiar, até porque o racismo não foi criado pelos negros, foi criado pelos brancos. Então, o papel das pessoas brancas no combate ao racismo, a carreira e a maternidade, por exemplo, das mulheres pretas, as relações interraciais e a saúde mental, inclusive, da população negra,
que é um tema super relevante. Enfim, mas o importante, né, Mari, é que, por favor, na hora que se fizer essa iniciativa, tem que ter cuidado com quem você convida para falar, porque é muito delicado trazer ou fazer movimentos. Teve até um vídeo muito polêmico aí que viralizou nas redes sociais, e foi um movimento recente em Curitiba, em que um movimento do Dia da Consciência Negra, onde todos os participantes eram brancos. Então, a gente precisa ter um pouco de coerência e convidar pessoas que tenham propriedade, minimamente lugar de fala. Então, professores, né, representantes de movimentos sociais, pesquisadores, e aí até uma provocação no nosso imaginário para a gente ver o quanto a gente está com ausência de representatividade. Quantos de nós, né, assistiu palestra, tira o dia da consciência negra, que nesse dia é quase que meio óbvio a gente assistir pessoas negras, mas tira esse novembro, e quantas pessoas palestrantes você já viu na sua empresa negros? Então é sobre isso que a gente está falando, né? Quais são essas representatividades que a gente vai fazendo. Também tem outras dicas, como troca de livros de autores negros, muita gente competente, negra, né, escrevendo na literatura, então vale a pena também, essa é uma iniciativa bacana. Treinamentos antirracistas, Mário, tem uma coisa chamada letramento racial, que a gente precisa começar a discutir, né? Como efetivamente, através dos nossos espaços, a gente consegue ter atitudes antirracistas, né? O que a gente deve falar, o que a gente não deve falar. Então, é uma outra iniciativa importante. E, por último, eu queria trazer aqui essa lista, né? É uma inspiração para os ouvintes que estão nos ouvindo, né? Para as pessoas das empresas, e ações e posturas antirracistas nas empresas, que é dedicar espaço no quadro de colaboradores para vagas afirmativas. É importante que a gente se veja, né, a sociedade se veja nas empresas, investir no desenvolvimento de talentos negros. Então, quando a gente vê lá os percentuais, né, de posições de liderança, como eu disse, é menos do que 5%, porque não capacitar, né, por que não capacitar talentos negros, e a gente no dia a dia poder fazer os nossos micromovimentos, né, Mari? Como, por exemplo, aqui, eu sei que é um pequeno movimento, mas a gente tinha uma pauta definida e a gente viu e refez a pauta de hoje para essa pauta antirracista. Então, isso eu digo que é um orgulho, né, ser CBN Cotidiano, porque rapidamente essa pauta foi aprovada, e assim a gente dando espaços, né, de fala, espaços de ampliação, e afinal de contas o Dia da Consciência Negra tem esse objetivo, né? Naturalmente, quando chegar dezembro, não é que a gente esqueceu, né, o Dia da Consciência Negra e das diversidades deveria ser todos os dias, mas aqui a gente reserva um espaço específico para falar e para fazer recomendações práticas de quem acredita nessa necessidade social, e assim a CBN também abrindo esse espaço aqui para os nossos ouvintes, né? Claro. André, eu acho que vou lhe fazer uma pergunta óbvia, mas eu queria ouvir você para volta do repórter CBN. Cabe também às empresas, aos líderes, serem tolerantes com os intolerantes? Quer dizer, não se pode mais admitir aquela pessoa que ainda faz aquele tipo de brincadeirinha, que todo mundo olha, nossa... Enfim, ainda é um papel institucional até das empresas? Você responde daqui a pouquinho. Sim. Na volta do repórter CBN? Maravilha, maravilha. CBN Cotidiano, ouvindo Andréa Salsa no nosso quadro CBN Vida Profissional. André destacando a diversidade dentro das empresas. O tema surgiu em função do dia de hoje, Dia da Consciência Negra. Eu deixei uma pergunta para a Andréa. Cabe às instituições, às empresas agirem de maneira intolerante com os intolerantes também? Isso tem que estar na cultura já de todas as empresas? Aí, André, um comentário de um ouvinte que de repente pode ajudar você na sua resposta, do Carlos Teixeira. Legal. Posso ler? Por favor. Olha que bonito. Boa tarde, sou negro e penso que é preciso trabalhar essa questão também com os pais. Sou filho de analfabetos e consegui por mim mesmo estudar e me diferenciar do tal, abre aspas, mercado. Tenho 4 filhas, todas bem posicionadas profissionalmente ou nos estudos, inclusive uma que está em São Paulo, onde ia fazer prova da USP. Caso os jovens negros tenham oportunidades, por si só ou coletivamente, superam essa desgraça chamada racismo. Parabéns a vocês por dar luz a essa questão. Eu acho que esse comentário do Carlos pode ajudá-la no seu comentário final, André.
Nossa, Carlos, que emocionante, que lindo. Parabéns. A gente sabe, porque tem uma série de estudos, né, Mário, que dizem que para a gente romper esse destino que não é só de raça, mas de classe, né, como o Carlos trouxe, a gente precisa de 9 gerações. Então, certamente o Carlos é a 9ª geração dele para ele ter conseguido romper esse destino de classe que muitas vezes a cor, né, impõe sobre as pessoas. Mas o que eu queria dizer, e que eu acho que a gente tem que dar muita clareza, é que racismo é crime. Então, não é uma questão de opinião. E aí isso é um elemento importante para as empresas, para os líderes, que a gente está falando aqui, Mário, de posicionamento antirracista, porque não ser racista é estar em linha com a lei do nosso país. Então, isso é um primeiro ponto importante. Quando eu começo a ter atitudes antirracistas, que é mais do que não ser racista, até porque ser racista é um crime, eu começo a não tolerar alguns posicionamentos, até porque eu entendo que uma determinada camada da sociedade já não dá para dizer que é falta de conhecimento, que é uma questão de ignorância, e agora é uma decisão mesmo, né? Decisão se eu me calo, se eu posiciono, qual é a minha atitude, porque na hora em que eu tolero, né, atitudes e posicionamentos racistas, eu posso estar, posso não, eu certamente estarei colocando a minha empresa num lugar de muita vulnerabilidade, porque ela está ali, vamos dizer, protegendo um ato criminoso, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza e que cada um, né, dentro dos seus espaços de poder, possa fazer a sua parte e aos poucos eu acredito que a gente vá mudando um pouco esse cenário. André, muito obrigado, viu? Até a próxima segunda-feira. Eu que agradeço. Até segunda que vem. Um abraço a todo mundo.